E aí pessoal, beleza? Como você pode ver pelo cenário, eu não estou em casa. Eu vim passar o fim de semana na cidade da minha namorada, então se acabar rolando mais vídeos nesse final de semana, esse vai ser o cenário em que eles vão acontecer. Então, tem um pessoal no Twitter me pedindo para fazer um vídeo sobre a moça que atirou na sede do YouTube. Você deve estar sabendo da história a essa altura do campeonato. Caso você não esteja, o que aconteceu foi basicamente isso. Uma moça jovem entrou na sede do YouTube nos Estados Unidos armada com uma pistola, e agora o Windows está me atrapalhando aqui. Como eu estava dizendo, essa moça entrou na sede do YouTube armada com uma pistola, com a intenção de matar o máximo de pessoas possível. Felizmente essa moça não tinha tanta intimidade assim com a arma, era muito ruim de mira e acabou não matando ninguém. Até o momento ela conseguiu ferir 3 pessoas, mas não conseguiu matar ninguém, e ela acabou, além de si própria, ela acabou colocando a arma na própria cabeça e então se matou. O cenário de um maluco armado tentando matar o máximo número de pessoas possíveis em algum local público não é exatamente novidade nos Estados Unidos. A gente teve recentemente o tiroteio em Parkland, na Flórida, que reacendeu todo esse debate nos Estados Unidos sobre o direito de andar armado versus o controle de armas. Como eu já expliquei em vários vídeos aqui, nos Estados Unidos o direito de andar armado é um direito garantido constitucionalmente. Então é muito difícil de mudar isso, é muito difícil de simplesmente tirar esse direito do povo, especialmente porque o direito da segunda emenda, que dá ao povo o direito de se armar, a ideia por trás desse direito é justamente impedir que o governo tire direitos. Então sempre achou-se que na ocasião em que um governo tirano quisesse oprimir o povo e tirar direitos do povo, o primeiro direito que ele teria que tirar, naturalmente, seria a segunda emenda. Então isso gerou uma doutrina legal de muitas décadas, de que esse é o direito mais fundamental, porque esse é o único direito que garante todos os outros. Sem esse direito, os cidadãos não podem lutar contra um governo tirano, e o motivo pelo qual os autores da Constituição e de suas emendas nos Estados Unidos colocaram essa emenda na Constituição foi justamente porque eles tinham acabado de vencer uma guerra revolucionária que não poderia ter sido ganha sem que a população tivesse suas armas. Então está tendo todo esse debate nos Estados Unidos nesse momento, e esse último tiroteio complica ainda mais as coisas. Só que esse tiroteio foi bem diferente do que a gente costuma ver. Primeiro porque foi uma mulher. Geralmente nesses casos, eu diria 99% dos casos, são homens que se armam e vão lá e fuzilar um monte de gente aleatória. Dessa vez foi uma mulher. E não foi tão aleatório como geralmente é. Essa moça, descobriu isso depois, é um youtuber, e não apenas isso, mas ela é um youtuber que estava muito revoltada com a forma como a plataforma estava tratando o seu canal. Ela reclamava de desmonetização do algoritmo. São reclamações que você já deve ter ouvido de todos os seus criadores de conteúdo favoritos, mas no caso dessa moça, ela era bastante desequilibrada quando acharam as suas postagens em redes sociais, os seus vídeos. Ela tinha uma cara que deixava muito claro que não batia muito bem da bola. De fato, a sua família já tinha esse medo de que ela reclamava com muita frequência do YouTube e era desequilibrada, e ela dava indícios de que ia falar algo. Eles reportaram isso para a polícia, mas por algum motivo não rolou uma investigação por causa disso, e aí o pior aconteceu, ou o pior naquelas, porque felizmente ela não conseguiu matar mais ninguém. Então tá rolando agora, paralelo ao debate das armas, essa questão de como os youtubers reclamam da plataforma, porque essa pessoa claramente ela comprou muito essa noção, essa ideia de que o YouTube está agindo contra ela. Ela levava muito pro lado pessoal, achando que o YouTube está colocando um alvo nela, no seu canal, está impedindo que o canal cresça, o que na verdade não é o caso. Me parece, vendo o que ela falava, o que ela escrevia, que ela comprou tanto essa ideia, essa narrativa de que é tão comum no YouTube, né, que o YouTube está prejudicando todo mundo, que ela achou que um canal como o dela, que era pequeno, e canais pequenos geralmente rendem muito pouco e crescem muito devagar, ela achou que isso que vem muito da natureza do patamar em que ela está na plataforma era um ataque direto contra ela. E aí ela levou isso às últimas consequências, querendo matar pessoas. Isso me fez muito pensar em que os youtubers são muito mal agradecidos. Eu tiro por mim mesmo. Você já deve ter visto nas redes sociais, eu constantemente questiono por que meu canal não cresce tanto quanto outros canais que têm mais ou menos o mesmo tamanho, um engajamento similar, mesmo número de seguidores no Twitter, por exemplo. Tem vários criadores aqui de conteúdo no YouTube que o algoritmo parece os beneficiar mais do que, por exemplo, o meu canal. E frequentemente eu questiono isso, não tanto reclamando como se eu me sentisse no direito de que o YouTube me privilegiasse com essas benesses de algoritmo, coisa do tipo, mas mais querendo entender, no sentido de eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, então eu quero entender o que pode ser isso para que eu conserte isso. É tão comum a gente reclamar contra o YouTube
que é fácil esquecer que, na verdade, o YouTube, primeiro, que ele não te deve nada, e segundo, que ele já me deu muito mais do que, na verdade, eu merecia. Porque, eu falei, o YouTube não me deve nada, mas ele me permitiu ter um certo estilo de vida, ele me permitiu fazer um trabalho muito bacana com algo que eu gosto de verdade, ele me permitiu ter esse contato com vocês, alguns dos meus melhores amigos, eu conheci por causa da minha produção de conteúdo aqui, grandes oportunidades, a oportunidade de viajar, como eu falei. A minha namorada eu conheci por causa do meu canal no YouTube, então eu tenho muito que agradecer o que o YouTube adicionou na minha vida, e talvez agora seja o momento da gente, criadores de conteúdo, parar e pensar se a gente talvez não estaria radicalizando alguém que já tem alguns problemas mentais, a pensar que o YouTube é uma grande empresa que está perseguindo uma pessoa específica. Na verdade, talvez agora seja o momento da gente reconhecer que o YouTube permitiu. Cara, eu vejo youtubers grandes, eu não quero apontar nome aqui de ninguém, mas eu vejo youtubers grandes reclamando que nunca mais eu caio na home, nunca mais eu fui não sei o que, o YouTube tá fazendo. E eu vou dar uma olhada no canal do cara, e o canal do cara tem tipo 3 vezes o tamanho do meu, até mais do que isso. Eu fico pensando, mano, se esse cara tá reclamando, imagina eu, tô fudido. Então, talvez, e como eu falei, eu não quero botar o dedo na cara de ninguém, não quero dar lição de moral a ninguém, porque como eu falei no começo, eu mesmo já reclamei muito do YouTube, não reconhecendo todos os benefícios que o YouTube me deu esses anos todos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, talvez agora seja o momento de nós, criadores de conteúdo, reconhecermos que o YouTube, na verdade, ele nos beneficia mais do que ele nos prejudica. Se as mudanças na plataforma deixam de ajudar o seu canal como eu ajudava anteriormente, é uma questão de simplesmente estudar o que está valendo agora e tentar trabalhar nessa nova direção, tentar jogar o jogo de acordo com as novas regras. É chato que as regras mudem com essa frequência, mas é isso que a gente submete usando uma plataforma grátis que ainda está lutando para conseguir se monetizar de forma eficiente. Como a gente sabe, essas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, todas elas, de forma geral, elas não rendem mesmo tanto quanto os criadores queriam que elas rendessem. É por isso que eles ficam constantemente mudando a experiência do usuário para privilegiar a aparição de posts publicitários e coisas do tipo, que estraga a nossa experiência de usuário, mas é a única forma que eles têm de financiar a parada. Então, fazer o que, mano? A gente está trabalhando nesse espaço, a gente tem que simplesmente ter um jogo de cintura para saber lidar com as mudanças. Talvez, como eu falei, é simplesmente aceitar as novas regras do jogo e trabalhar em direção a isso. Mas isso é a minha opinião. O que você acha em relação a esse tiroteio aí mais recente sobre a questão de uma pessoa maluca ter se convencido, porque tanta coisa que ela lê na internet diz o YouTube está me fudendo, e ela vai e faz uma merda dessa. O que você acha em relação a isso? Os youtubers, criadores que reclamam tanto disso teriam alguma parcela de responsabilidade? Não de culpa, porque a culpa é da pessoa que pegou a arma e foi fazer uma merda. Ela sendo louca da cabeça ou não, isso ainda é culpa dela. Mas a gente teria de alguma forma contribuído para essa situação acontecer? É algo a se pensar. E é isso aí, gente. Como eu falei no começo, os vídeos dessa semana, né, vão ser um pouco mais crus, com um pouco menos de edição, porque como você pode ver, eu não tô em casa, então a gente tem que trabalhar com... foi o tema do vídeo, a gente tem que trabalhar com que a gente, né, com a situação que a gente se encontra. E é isso aí, gente. Eu vou por aqui, como sempre, se inscreve no canal, deixa o joinha e tudo mais, e até a próxima.